sensível. Muitas das vezes queremos resolver um problema islâmico, um problema não islâmico no contexto islâmico. E também pode ser o inverso, não é? Então é uma questão um pouco sensível e por essa razão achamos que devia vir a debate este tema. É um tema complexo, é um tema que, de certeza, não é neste encontro que vai trazer solução, não vai ser neste encontro que vamos ter uma ideia conjunta, uma única forma de pensar, mas é o princípio de várias etapas até que cheguemos a uma solução. E a organização não achou melhor pessoa para poder abordar este tema, para fazer uma espécie de provocação, com uma forma também de criar este interesse, este pensar neste assunto posteriormente. E isso coube, eu disse ainda há pouco a ele, que vai ser o maior sacrificado desta conferência com este tema. E volto aqui a dizer, o maior sacrificado para abordar e apresentar este tema, e nesta conferência de uma forma geral, vai ser o Maulana Nazir Lunat. Desde já queria convidá-lo para ocupar o assento aqui no... Sheikh Kassim está a fazer uma provocação. Jazakumullah khair. E também vamos ter como moderadores deste debate o Sheikh Portanto, temos aqui uma ligeira alteração por causa de coisas alheias à nossa vontade, que era suposto termos aqui o Sheikh Abdul Karim também, mas infelizmente fomos informados que devido à sua agenda não seria possível ele estar aqui, então vamos ter no seu lugar o Sheikh Said Habib, mais uma vez, aqui no painel principal. Sheikh Said Habib. E para moderar portanto, estas intervenções dos painelistas principais, vamos convidar o Maulana Taqdir Ibn Abu Bakr. Ibn Abi Bakr. Jazakumullah khair. E também iremos convidar o Mufti Hussein Issa. Mufti Hussein. Portanto, este é o painel principal que vai tecer considerações em torno deste tema. Como disse no início, este tema é um pouco complexo, é um tema multifacetado e também vamos encontrar dentro deste tema assuntos, portanto, que às vezes pode, não às vezes, mas sim, a experiência nos diz isto, assuntos transversais também, que é preciso limar algumas arestas para que esses assuntos também possam fazer parte daquilo que se pretende deste tema. E sem querer mais alongar, vou convidar o Maulana Nazir Lunat para fazer a sua apresentação. Eu sei pela experiência de anos, Maulana Nazir não gosta de mim para eu moderar as suas intervenções por causa mesmo do tempo. Mas hoje vou tolerar um pouco, Maulana. Esteja à vontade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Prezados irmãos e irmãs, este tema é um tema difícil. Allah Ta'ala dá compreensão a nós todos. Ter opinião diferente, ter ponto de vista diferente é ni'ma de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Não é como a gente pensa que isso é uma confrontação. Não, é ni'ma de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala próprio fez-nos diferentes. Allah Subhanahu wa Ta'ala próprio diz no Corão: وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. Vocês são diferentes, têm línguas diferentes, têm cores diferentes. Então ter cores diferentes, tanto na pessoa, nós vemos na terra em si, a terra em si também tem cores diferentes. Então ter mentalidade diferente também é ni'ma de Allah Subhanahu wa Ta'ala. O que é perigoso é de que quando as diferenças de opiniões, quando na diferença de opiniões entram em interesses pessoais, aí é que o problema torna-se em mujadala. Ali as pessoas tentam shiqaq, ali as pessoas tentam sobrepor sobre o outro. Ali é que as coisas tornam-se perigosas. Allah Ta'ala nunca quis, de uma maneira assim geral, que nós fôssemos todos iguais. Allah Ta'ala diz no Corão: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. Allah, se quisesse, Allah podia fazer todos nós como um povo. Mas Allah não quis. Allah quis de manter a diferença. Aqui há duas coisas. Há uma coisa que é diferença e há outra coisa que é divergência. A diferença é louvável. E a divergência, al-khilaf al-sharrun, a divergência é algo que é detestável, algo perigoso. A diferença sempre existiu. Até no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempre existiu. Será quando o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu, entre sahabas também houve diferença. Na vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, no Sulh Hudaybiyah, numa das passagens, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam foi com os sahabas para Umrah, para ir fazer Umrah, ali também houve grupos de sahabas que não concordaram com a opinião do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Numa ocasião, até única pessoa de muitos sahabas que aceitou com livre vontade a opinião do profeta do coração foi Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. É este que os shias dizem que é kafir. Então veja o grau de Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Então Umar radhiyallahu anhu chegou perto do profeta sallallahu alaihi wasallam e disse ao profeta: Ya Rasulullah, será que nós não estamos no din verdadeiro? Então chegar ao ponto de até não concordar com a opinião do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas o hikmat, a prudência que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha, as pessoas não entenderam. Às vezes nós não entendemos da prudência, que nós estamos a tomar uma medida. Às vezes nós estamos a tomar uma medida por causa de ser um mal menor. Às vezes nós temos que tomar uma medida dura. Isso depende tudo de circunstâncias. Depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entre os sahabas, também não estou a falar nas coisas básicas, nas coisas secundárias também houve diferenças de opiniões muito fortes. Será que o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu? Hazrat Umar não concordou. Disse que não, o profeta, ele tirou a espada para fora.
e disse que quem dizer que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, faleceu, eu vou degolar a cabeça dele. Foi ali que Allah Ta'ala deu hikmat, prudência, em momento certo. Allah sempre coloca um membro do Ummah para tomar a decisão mais correta. E foi ali que Allah Subhanahu wa Ta'ala mandou, ainda não é, Abu Bakr Siddiq não era Khalifa, ainda não tinha sido nomeado como Khalifa. Allah mandou e Abu Bakr Siddiq juntou os Sahabas e recitou o ayat: Uma Muhammadun illa Rasul. Muhammad é um mensageiro por parte de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad khalat min qabli rusul. Já passaram outros rasuls antes, mensageiros antes dele. Afaim mata, se ele faleceu, ou kutila, ou foi matado. Inqalabtum ala aqabikum. Vocês vão mudar o vosso din, vão mudar a vossa religião. Portanto, esse tipo de situações apareceu no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, apareceu no tempo dos sahabas, apareceu quando Hazrat Osman radhiyallahu anhu tornou-se mártir. Também os sahabas tornaram-se em dois grupos. Havia imaginam isso, havia entre sahabas aqueles 10 sahabas que nós consideramos Ashra Mubashara, aqueles 10 sahabas que estão garantidos, foram garantidos o Jannah. Mas quando chega sobre a decisão de como é que vamos tomar medida da morte de Hazrat Osman radhiyallahu anhu, entre os sahabas que eram Ashra Mubashara, aqueles 10 sahabas que tinham garantido de Jannah, dividiram-se em dois grupos. Mas sempre, conforme eu disse, no Islã sempre houve momento que Allah sempre enviou uma pessoa exata para, naquele momento exato, tomar uma decisão que seja mais benéfica para o Ummah. Assim mesmo, entre os grandes aimmas, os 4 grandes aimmas da jurisprudência islâmica, Imam Abu Hanifa rahimullah, Imam Shafi rahmatullah alayhi, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimullah, Imam Shafi rahmatullah alayhi, todos eles tinham diferença de opiniões entre eles, mas tinham um respeito mútuo entre eles. E esse respeito mútuo era muito elevado. Era muito elevado. Por isso, nós não podemos dizer assim que vamos acabar com nossas diferenças, não vamos conseguir acabar. Mas podemos tentar viver com respeito mútuo. Podemos tentar viver com respeito mútuo. Olha, na história islâmica, sempre foram os ulamás que conseguiram responder no momento exato às crises que apareceram naquela era. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah teve uma crise de Khalq al-Quran. Será que o Quran é criatura de Allah ou não é? Então Imam Ahmad ibn Hanbal conseguiu responder esta crise naquele momento. Teve que passar tempo na cadeia, mas Allah Ta'ala deu sucesso. Assim, na conquista na Índia, houve um momento em que Akbar, um dos grandes reis daquele tempo, lançou a religião dele, uma religião mistura de Islã e Hindu. Mas Allah Subhanahu wa Ta'ala mandou naquele momento Hazrat Mujaddid al-Faisani rahimahullah. E Hazrat Mujaddid al-Faisani rahimahullah, naquele momento, conseguiu combater com um rei que era Akbar. Isto que Allah Subhanahu wa Ta'ala dá istiqama. Inna alladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Depois da istiqama, da firmeza, Allah cria um grupo que sempre consegue responder aos challenges, aos desafios do momento. Meus irmãos, agora, conclusão. Como é que nós devemos lidar nessas situações? Nós devemos saber, olha, um dos grandes problemas é cada pessoa ter duas cores. Ter duas cores, ter dentro de si características de hipócrita. Hoje em dia, nós somos amigos à frente. Basta virar as costas, temos
personalidade, somos outra pessoa. Estamos a conversar em um grupo pequeno. Logo, o problema é que o Islã ensina uma regra muito importante. وَشَابِرُمْ فِي الْأَمْرِ. Levam a opinião de todos. فَإِذَا عَزَمْتَ. Quando vocês tomam decisão, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Depois confiem em Allah subhanahu wa ta'ala. O nosso problema é que nós às vezes não falamos frente a frente. Nós temos opiniões diferentes, mas nós devemos sair depois com uma opinião, apesar das nossas diferenças. Nós devemos, às vezes, há momentos que nós temos que engolir sapos vivos para a união dos muçulmanos. Apesar de não ser o nosso desejo, há muitos momentos na história do Islã, até nesta época, nós vemos muitos acontecimentos de pessoas, apesar de não concordar, mas estiveram juntos por causa do respeito. Nós podemos ver que não podem pensar que eles são donos do dinheiro. Mas só dar um exemplo para vocês compreenderem facilmente. Esta conferência, muitos alims não concordam. Ou muitos alims disseram porque que nós não tomamos iniciativa. Mas é algo que, se fosse tomado pelos alims, isso não avançava para a frente. Porque para juntar entre alims, entre pessoas de cabeça diferente, é preciso ter laço comercial também. É preciso ter... Há muitas coisas que é necessário para fazer um ajuntamento. E este exemplo que o profeta Salomão utilizou na colocação de Kaaba também. Então, meus irmãos, nós, como é que podemos solucionar os problemas? Então, há dois aspectos. Um aspecto que é, nós temos que ter uma relação de compaixão um com o outro. Allah Ta'ala diz uma coisa no Corão, uma coisa tão bonita. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم. O muçulmano é aquele que entre eles são compassivos entre eles. Mas quando é assunto de kafir, ele é duro. Ashiddan, ele é duro. Quando é para tomar uma decisão, ele é duro naquela decisão. É firme naquela decisão. Segundo problema nosso é que nós fazemos problemas, questões secundárias, como coisas básicas. Como uma coisa... Há um momento que nós podemos ter diferença. Chegamos perto do outro, nem salam a gente faz. Chega um kafir, a gente, seja um governador, seja quem, a gente já está a cumprimentar a ele. Quer dizer, para nós, a vida de um muçulmano é inferior à vida de um kafir. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam chega e diz ao Kaaba: "Ó Kaaba, tu és sagrado, mas a vida de um muçulmano, os bens de um muçulmano são mais sagrados que tu, ó Kaaba." Então, a segunda coisa, nós não podemos fazer de problemas secundários como problemas principais, de crença. Terceiro ponto é de que nós temos que saber, quando chega a ordem da Allah subhanahu wa ta'ala, nós temos que submeter. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. É para submeter a ordem da Allah ali. لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. Não há obediência a uma criatura em desobediência do Criador. Quarta coisa é de que nós devemos pensar positivo. Nós sempre pensamos negativo. Se tiver problema entre marido e mulher, também estamos a pensar negativo. Quando você ama, tudo fica bonito. E quando você tem problema, até chinelo, quando uma mulher põe a mão no chinelo, você já está a reclamar. Husnazan. Uma pessoa tem que pensar positivo. Quinta coisa, nós temos que ser suaves em falar.
em comentar. Não podemos utilizar linguagem dura. Sexta coisa, se por acaso nós utilizarmos uma língua dura, crítica, amarga, então temos que saber pedir desculpas. Allah Ta'ala diz no Corão: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Aqueles que quando ficam nervosos engolem a sua ira. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, e sabem perdoar. E perdoam. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah gosta daqueles que fazem bondade. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: sil man qata'aka. Junta-te com aquele que corta a relação contigo. Wa'fu amman zalamak, e perdoa aquele que oprime a ti. Wa'ahsin man asa'a ilayk, e faça bondade com aquele que faz maldade para ti. Esses são ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Agora, resumo é de que nós temos que estudar, temos que ler bastante. Olha, há muita gente que está aqui, há muitos que nem queriam vir para esta reunião, há muitos que tinham muita crítica no coração, mas por respeito vieram nesta reunião, por consideração vieram para esta reunião. Quando vieram aqui, sentaram aqui e viram que eu aquilo que penso está certo, mas há outras opiniões que eu tenho que respeitar também. Mas antes de vir nesta reunião não tinham essa ideia, não tinham essa percepção. Mas Allah Ta'ala pôs a nós aqui para nós juntarmos, para nós vermos que, olha, você pode ter a tua opinião, mas você tem que saber respeitar a opinião do outro. Ele também é ser humano, ele também tem a sua característica, tem a sua maneira de ser. Você pode ter a sua ideia, a sua ideologia, mas sabe respeitar o outro. Segunda coisa, nós temos que saber, olha, aceitar o seu erro. Porque aceitar o erro é caráter do ser humano. E não aceitar o seu erro, desafiar, é caráter de Shaitan. E veja, Allah diz, prova disto no Corão. Allah Ta'ala diz no Corão que, olha, quando Adam a.s. cometeu o erro no Jannah, ele logo disse: Rabbana zalamna anfusana. Wallah, nós oprimimos a nós próprios. Wa illam taghfir lana, se tu não perdoares. Veja, este é caráter do ser humano, que é Adam, que é nosso pai. E o Shaitan ao mesmo tempo está a dizer o quê? Ele não está a dizer que ele que desviou. Ele está a acusar a Allah. Está a dizer: Qala fabima aghwaytani, porque você desviou a mim. Veja o caráter de que é ser humano e o caráter do Shaitan. Depois, meus irmãos, nós temos que constantemente examinar o nosso coração. Ver, será que isto que eu estou a fazer é para mostrar às pessoas? Ou é para contentar o meu instinto, para eu ser alguém? Para eu aproveitar dessa união aqui para dizer no governo que eu é que represento os muçulmanos? Para dizer que eu é que sou chefe dos muçulmanos? Se vocês têm assunto do muçulmano, têm de vir falar comigo. Nós temos que ver quem são os representantes e quem é digno de ser representante dos muçulmanos. Em caráter, maneira de ser, se tem sunnah na sua maneira de ser, no seu corpo, tem sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam ou não? Meus irmãos, o tempo é muito curto, nós temos que ter um relacionamento igual para todos. Não pode ser quando vem um rico, a gente responde de uma maneira. Quando vem um pobre, a gente responde de outra maneira. E essas são coisas que criam um impacto na pessoa. Nós não podemos, de maneira nenhuma, quando eu costumava ensinar aos meus alunos, eu dizia assim, ou eu dizia mais para os locais, eu dizia assim: vocês
eu estou a ensinar a vocês, estou a pedir a vocês uma coisa. Não vão pedir esmola nas lojas às pessoas. Eu quero que quando você esteja a vir, as pessoas vejam você como um alim, como pessoa de din. Eu não quero que quando você esteja a correr na estrada, as pessoas pensarem que você roubou numa loja ou roubou numa casa e está a fugir. E o mesmo, quando o rico está a correr, a gente diz que está a fazer jogging, está a fazer exercício. Meus irmãos, nós não podemos, os líderes não podem depender totalmente de uma comunidade, de uma direção de uma comunidade. É fácil um imã criticar um presidente da república, mas é impossível um imã criticar a direção daquele masjid. Por quê? Fulus. Ele depende do salário daquele masjid. Ele não pode fazer nada. No fim do mês, criticar o presidente da república é fácil, mas criticar a direção do masjid é difícil. Meus irmãos, nós não podemos responder a tudo. Temos que saber que há momentos que a gente tem que ficar calado. Apesar da gente ter resposta, mas há momentos que a gente tem que saber que a gente tem que ficar calado. Porque o silêncio é do ouro. Mas há um amigo meu que faleceu, costumava dizer assim, que quem cala consente. Quem cala consente. Então eu dizia a ele que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man samata najah. Que quem ficar calado sempre vai ter sucesso. Meus irmãos, é importante qalibun nasa ala qadri uqulihim, falar com pessoas conforme a capacidade das pessoas. Nós temos que ser duros para nós próprios e moles para os outros. Nós ficam a saber uma coisa: nós somos todos aqui que estamos aqui convidados, somos líderes, somos alims. As pessoas, o povo, não vai ver as tuas dificuldades, não vai saber e nem vai querer saber das tuas dificuldades, mas os teus defeitos, eles estão, os seus olhos estão em cima dos teus defeitos. O homem não é conhecido pelo seu nome. O homem é conhecido pelas suas qualidades. O homem é conhecido pelas suas ações. Meus irmãos, nós, se querermos avançar, nós em momentos teremos que ser uma rocha. A rocha desvia a direção da água. A pedra e a folha vai junto com a água. Mas há momentos que nós temos que tornar rocha para desviar o caminho da água para nós chegarmos ao nosso objetivo. E sabermos que وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, acima de um sábio sempre existe um sábio. Você não pode pensar que você sabe mais do que todos. E depois Allah diz uma coisa muito importante, lembram desta ayat sempre. Allah Ta'ala diz: وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ. Allah Ta'ala diz: se eu quiser, eu posso tirar em um momento todo aquele ilmo que você tem. A gente diz tudo. Saiu daqui, caiu, apanhou uma paralisia, apanhou um AVC. Qualquer momento a gente pode ir embora. Nós temos que pôr o benefício da nação, o benefício do nosso país, acima dos nossos benefícios pessoais. E ficam a saber uma das coisas muito importantes: aquele que não tem invejoso ou não tem invejosos, ele não está a fazer trabalho de Deus.
aquele que não tem invejosos não está a fazer trabalho corretamente. Vou contar uma passagem pequena, não sei se tem tempo. Mona Shafri Thani Rahmatullah Alayh tinha 2 alunos, ele foi encontrar com eles, já tinham ficado Molana, Sheikh e tudo, foi visitar a eles. Perguntou a um que como é que está a correr o trabalho. Disse: aqui, alhamdulillah, estou a trabalhar muito bem, todos estão contentes comigo. Perguntou o outro: como é que está a andar o trabalho? Disse: há pessoas que gostam daquilo que eu falo, há pessoas que não gostam. Então, o Antônio Rahmatullah disse que você que está a trabalhar certo. Não é possível falar a verdade e todos estarem em consentimento. Portanto, meus irmãos, outra coisa muito importante, não responder logo, imediatamente. Às vezes há um momento que nós temos que parar, pensar e dar resposta. Mesmo que essa decisão seja para mais tarde. Nós queremos fazer aqui, o que é que nós queremos fazer? Deixar de alguns problemas que nós temos, deixar à parte. Por exemplo, temos problema de lua. Nós temos que deixar esse problema à parte. Temos outros assuntos que nós temos opiniões comuns. Vamos discutir isso. Vamos estar naquilo que é uma coisa comum. O nosso objetivo é nós crescermos. Se o Kafir, o Yahud e Nasara podem juntar numa coisa que é falsa, nós como muçulmanos, com o objetivo da Akhira, não podemos juntar para a verdade? Podemos. Então, se nós podemos, então olha, uma coisa muito importante também. Eu estou a falar tudo importante, agora não sei o que. Olha, há uma coisa. Se nós não fazermos, vamos deixar um vazio. Este vazio, alguém tem que preencher. Este vazio, alguém tem que preencher. Se você, por exemplo, se convidarem um ádim, ele vai dizer: não, eu não posso ir ali, porque ali tem esse problema. Então eles vão convidar o outro. Deixar de fazer, não vão deixar de fazer. Então, tem de saber. Se um ádim grande não pode ir, vai outro. Mas se nós deixarmos um vazio, alguém vai preencher. E depois, mais tarde, nós vamos reclamar, então ali já não vai dar nenhum resultado. Nós temos que ter um papel de fazer bem para a comunidade e manter a comunidade junto. O que acontece? Nosso grande problema é que nós começamos uma organização, um trabalho com sinceridade. Mas depois de algum tempo, nós queremos já nome. Mas por que a minha organização não foi convidada? Por que não chamaram? Começou com ikhlas, começou com sinceridade o trabalho. Mas depois de algum tempo, nós já queremos proveito individual. Construir alguma coisa é difícil. Partir alguma coisa é muito fácil. Construir um prédio é difícil, leva tempo, 18 meses. Mas para destruir, você basta pôr 4 ou 5 dinamites, rebenta em alguns minutos aquele prédio. Por isso, meus irmãos, aqui nós precisamos de sinceridade, precisamos de honestidade, precisamos não ter interesses políticos, econômicos e nem aproveitar da situação para nós criarmos um fórum, uma maneira de estarmos juntos naquilo que é possível, estarmos juntos com regras, com fundamentos, com rotatividade, para ninguém pensar que eu é que sou Ana Rabbukumul A'la. Eu é que sou Allah. 3 coisas destroem. Uma pessoa dizer que eu sou Allah. Ana Rabbukumul A'la. É o que Firaun disse. Segundo, é o que Shaitan disse. Ana khairum minhu. Eu sou superior a Adam. E terceiro, é aquilo que o Qarun disse. Ma utitu ala ilmin indi. Qala inna ma utitu ala ilmin indi. O que tenho é da minha sabedoria. A riqueza que eu adquiri foi a base da minha sabedoria. Não foi Allah que me deu. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah.
Jazakumullah khairan, Maulana Nazir. Eu quero confessar uma coisa. Desde que conheço Maulana Nazir, já há muitos anos, quase 20 anos, este é o único momento em que ele foi muito breve no seu discurso. Jazakumullah khairan. E de seguida vamos convidar Sheikh Said Habib para tecer também algumas considerações em torno deste tema, a liderança islâmica. Sheikh Said Habib. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Respeitados irmãos, em primeiro lugar devo confessar que realmente sobre este tema houve uma surpresa, ou para ser mais exato, fui mesmo apanhado de surpresa. Isso porque contávamos com a presença do Sheikh Abdul Karim Sow, mas por razões óbvias ele não pode estar cá conosco. Mas ao mesmo tempo dou graças a Allah por me ter facilitado a missão, colocando Maulana Nazir logo na dianteira, e ele, alhamdulillah, e de forma sábia, como todos nós acompanhamos, levantou aqui muitos aspectos relativamente à liderança islâmica. E eu vou tentar agora tecer algumas palavras que no fundo são mais uma reflexão do que propriamente uma abordagem bem elaborada, e porque o que vou dizer é do vosso inteiro conhecimento, portanto simplesmente vou recordar. Primeiro, dizer que este ponto sobre a liderança islâmica só peca por vir tarde. Este, até onde a memória me leva, foi um tema que foi discutido nos bastidores já há alguns anos atrás. Se a memória não me falha, também na conferência de Nampula houve alguma coisa nessa direção, sobre a necessidade da liderança islâmica no nosso contexto. E porque quando vamos para o Corão al-Karim e para o Sunnah do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, várias são as indicações que nos chamam e nos conduzem exatamente para este ponto. Não é por acaso que o Nabi sallallahu alayhi wasallam, muitas vezes quando os seus companheiros saíam em qualquer expedição, há umas palavras que ele proferia e dizia: إذا كنتم ثلاثا فأمروا أحدكم. Quando forem três, um de vós tem que ser o amir. Agora, não podemos pensar que num assunto tão pequeno como uma simples saída e num grupo de 3 pessoas, o Nabi alayhi salatu wassalam venha se preocupar em criar estas bases de liderança, e para assuntos grandes, principalmente grandes desafios que nós hoje estamos a enfrentar, não tenha deixado recomendações para nós materializarmos este propósito do Islã. E muito cedo, os inimigos do Islã descobriram que uma das formas de destruir o Islã e os muçulmanos, além de afastá-los do Corão al-Karim, é destruir também a questão da liderança. Vejam, eles não dizem para nós deixarmos de ser muçulmanos. Mas hoje nós muçulmanos somos como um filho órfão
É como se fôssemos um barco que está a navegar às derivas. Não tem um rumo. Resultado, acabamos nos dividindo em grupos e cada grupo tem o seu amir. Cada grupo tem o seu amir e quando somos confrontados com assuntos grandes, às vezes podemos simular uma certa força, mas que depois o inimigo sabe perfeitamente que não passamos de um gato, tal como dizia um árabe que viveu em Damasco naquelas alturas, e dizia assim: وَمِمَّا يُزَهِّدُنِي فِي أَرْضِ أَنْدَلُسٍ أَلْقَابُ مُعْتَصِمٍ فِيهَا أَلْقَابُ مُعْتَضِدٍ فِيهَا وَمُعْتَصِمٍ. Quer dizer, ele estava na Andalúcia e dizia que o que mais me desconforta ou retira a vontade de estar na Andalúcia são os títulos que lá existem, como Mu'tadid, Mu'tasim. E ele dizia: Al-Qabu mamlakatin fi ghayri mawdi'iha. São títulos sem conteúdo. Kal-hirri yahki intifakhan sawlat al-asad. É como se fosse o gato quando coloca os pelos em pé, eriçados, para parecer leão, quando na verdade não passa de um gato. É o que realmente nós estamos a fazer. Nós às vezes aparentamos uma força e uma união, mas Allah sabe que muitas vezes materializamos exatamente aquilo que Ele condenou nos judeus. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Julga-os juntos, mas seus corações estão divididos. Então, como sairmos deste este é um problema que afeta a todos nós. Portanto, não podemos aqui pensar como sempre vínhamos pensando, à procura de culpados, réus. Este é um problema que é nosso e cabe a nós resolvermos. E no contexto atual, os desafios que nós enfrentamos são tantos e muito perigosos que precisamos urgentemente de uma plataforma, ou talvez seminários ou conferências como estas, em que talvez estaríamos aqui 3, 4 dias ou mesmo uma semana só a discutirmos este assunto. E os inimigos do Islã descobriram isto. Vejam, estimados irmãos, que bem ou mal, quando olhamos para a Igreja Católica com toda a sua estrutura, é por isso que o Papa, quando vem em qualquer país, parece um chefe do Estado, da forma como é recebido. E até os muçulmanos vão lá também à procura de solução dos seus problemas, junto do Papa. Este é um fato. No nosso contexto nacional, eu quero vos levar numa viagem para o passado. Às vezes é importante revisitarmos a nossa história, o nosso passado. Há coisas que fazem parte da nossa história, boas ou más, queiramos nós ou não, mas estão lá. No passado nós sabemos que uma das formas como este Islã se propagou, principalmente nas zonas costeiras, foi através das confrarias. Eu não quero aqui questionar se era certo ou errado, mas a verdade é que as confrarias tinham um sistema e uma estrutura e uma hierarquia, em que até mesmo questões de lua tinha que vir a ordem do líder máximo a anunciar. Talvez seria bom se nós pudéssemos aproveitar aquele sistema, expurgar o que estava de errado e aproveitar o que era positivo e desenvolver. Agora, na situação atual, estimados irmãos, todos nós somos líderes, todos somos álimos, todos nós somos representantes dos muçulmanos, todos. Em qualquer canto, em qualquer mesquita,
tem suas lideranças. E por tudo quanto é canto, cada um emite o seu fatwa. E entramos em contradição. Exatamente a história do chefe. Hoje na República de Moçambique, todo mundo é chefe. Todo mundo é doutor. Mesmo que tenha apenas o nível secundário, mas é doutor. Doutor fulano. Assim também, qualquer um é chefe. Banalizamos assim. É por essa razão que também alguns que trabalham com coisas que o Islã proíbe também são cheikhs. Vêm até nos jornais a fazerem anúncio, cheikh tal, vem da região dos Grandes Lagos, ele cura até as doenças incuráveis, é o cheikh fulano. Outro vem, não sei, das montanhas de Kilimanjaro, é terrível. Então, quando as pessoas também encontram pessoas como nós também a sermos chamados de cheikh, correm logo para nós e dizem: olha, cheikh, estou a precisar de um doa aqui, porque o meu filho não está a conseguir emprego. E eu respondo: mas eu não sou cheikh para essas coisas, eu sou cheikh só para te explicar o dini. Diz: mas afinal, que tipo de cheikh és tu que não tem nenhum doa mágico? Os cheikhs antigamente só olhava para ti e já fazia um diagnóstico. Então, este é um problema que nós precisamos resolver, estimados irmãos. E para terminar, como já me deram aqui o papel, só queria dizer uma coisa, que temos que voltar para o nosso Corão, o nosso Sunnah. Lá encontramos todos os incentivos. O que nós precisamos agora é trabalhar. Os desafios são tantos e precisamos criar formas de trabalho de uma forma coordenada. Estimados irmãos, reparem, quando as pessoas querem convidar qualquer igreja, sabem onde bater as portas. Mas quando se trata dos muçulmanos, já levam qualquer muçulmano para falar de assuntos grandes sobre o Islã. Eles sabem. Tanto que podem ver até nas nossas mesquitas. Você encontra, por exemplo, a Universidade Católica. Quem está lá como líder máximo? É um teólogo. Nas outras confissões religiosas, encontra lá um teólogo. Só nós, nas nossas mesquitas, até você encontra presidente da direção. Desculpa-me, estimados irmãos, mas isto é uma realidade. O presidente da direção da mesquita não é álimo. O álimo é simplesmente um simples empregado. Só. E você pergunta: mas afinal, por que tratando-se de uma mesquita, por que não pode colocar lá um álimo como presidente da direção? Diz que aqui temos aspectos administrativos que ele tem que tomar conta. Sim, naturalmente, ele também pode ter o seu elenco. Não é? E para terminar, por causa desta ausência da liderança, vejam que até os assuntos grandes sobre o dini em que os árabes deveriam sentar para discutir, até um empresário vem dar fatwa. Como é que vamos sair disso? Pois você vai dizer que não, mas isso não é assim. O Corão diz assim: olha, chefe, você só estudou o Corão e Sunna, sabe? É preciso contextualizar os seus estudos. É que vocês, ânimos, quando voltam, depois não querem continuar com os estudos. Mas é preciso continuar para complementar aquilo que vocês sabem. A mesma pessoa está a te dar esse baiano, depois quando chegou a hora de solat, vai fazer solat e no sijda coloca os braços todos no chão. Não sabe que os cotovelos não podem tocar. E quando você vira para ele e diz que: olha, você também tem que estudar dini para complementar os seus conhecimentos, diz: esses cheikhs nos insultam. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum. Jazakumullah khairan. Estamos mesmo a passos largos para o final da nossa sessão, mas antes disso vou pedir ao Maulana Takdir também para tecer comentários em torno destas intervenções dos Maulana Nazir e do Sheikh Said Habib, usando também a sua capacidade de síntese. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال جل جلاله: قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar
aos organizadores deste excelente programa, dessa conferência. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos sinceridade e que realmente sirva de união para a Ummah, inshallah ta'ala. Eu vou um pouco para moderar esse tema. O Qari Suleiman dizia que nós deixamos a batata quente para vocês. Liderança. Os meus eminentes ulama aqui, Maulana Nazir Sahib e Sheikh Said, falaram um pouco da liderança, mas como moderador eu queria lançar ou talvez provocar um pouco. Quem devemos tomar como líder? O Sheikh Said acabou de falar, em cada direção, em cada masjid, em cada organização há um líder. A pergunta surge, todos aqui são líderes, correto? Quem vai ser a cabeça do sério? Para isso, não vou olhar o que o Taqdir diz, o que o Suleiman diz, o que o Faisal diz. Não. Aí olhemos para o que Allah, para o que Muhammad alayhi salam bem disseram. Número 1, quando a gente quer nomear alguém como líder, e atenção, isso não estou a falar líder nacional de Moçambique. Na sua província, na sua comunidade, no seu masjid, há alguns requisitos. Ponto número 1, olha o que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou. Ele corta o mal pela raiz. Quem você deve escolher como seu líder? ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. Dois lobos famintos que foram soltos para uma manada de cabritos não vão causar tanto estrago naquela manada como o desejo pela fama e por ser líder e pelo dinheiro vai estragar o imã da pessoa. O momento que aparece alguém na nossa comunidade, eu quero mandar. Cortamos, meu irmão, senta, você não vai mandar, você quer. Por quê? Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou no outro dito, inna la nuwalli hadha man sa'alahu wa la man harasa alayhi. Imam Bukhari narra esse hadith. Nós não colocamos como líder aquele que pede, que eu quero ser líder, e nem aquele que deseja, não colocamos. Olha o que o profeta, é fácil dizer que eu quero ser amir, mas o amir está pronto? Olha o que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou no outro hadith. Ma min rajulin wala amara 10 fama fawqaha. Aquele homem que for responsável de 10 ou mais pessoas, o que vai acontecer? Illa atallaha maghlulatan yawm al-qiyamah. Ele vai chegar preso no dia de Qiyamah, yadahu ila unuqihi, com as suas mãos presas até ao pescoço. Se ele no mundo foi justo, então vai se libertar aos poucos. Subhanallah, não é fácil ser líder. Agora a pergunta surge, quem vamos tomar como líder? Subhanallah, Umar ibn Khattab já foi perguntado. E Umar, ele foi al-Faruq. Ele deu as características de um líder. Quando ele diz, quem percebe a língua árabe vai usufruir, vai beneficiar. Quando ele diz, oh Umar, quem deve ser líder? Ele diz 4 qualidades. Número 1, قوي من غير ضعف لين من غير قوي من غير ضعف لين من غير عنف ممسك من غير بخل جواد من غير سرف. Número 1, quem deve ser líder? قوي من غير ضعف. Ele é forte, mas não é duro. لين é gentil من غير ضعف, mas não é fraco. Número 3, Jawad é generoso, min ghairi saraf, não é extravagante. E número 4, mumsikun min ghairi bukhl, ele não dá, mas não é avarento. Subhanallah, esse deve ser o nosso líder, esse deve ser o nosso líder. Portanto, a minha mensagem, alguém está pronto? Alguém tem essas qualidades? Ali radiallahu ta'ala anhu, e wallahi, nós queremos decidir alguma coisa de Umar. É a decisão sobre a lua, é a decisão sobre a conferência, é a decisão sobre Moçambique. É quem vai falar com a presidência. Estamos a viver o quê? Esse mocimbo da praia. A coisa está quente. Quem vai falar? Quem será o nosso porta-voz? Olhamos para Ali radiallahu ta'ala anhu. Quem deverá ir falar? Aquele homem que a noite passada começou a orar para Allah. Aquele homem que a noite passada chorou perante Allah. Aquele homem que deitou lágrimas. Quando ele for a falar com o presidente, aquilo vai mudar. Darir bin Kinana, olha para esse líder. Darir bin Kinana. Ele diz, Muawiyah perguntou ao Darir, Siflim Aliyan, descreva para mim nosso Amir Ali. Que era Ali, subhanallah. Descreva para mim. Várias qualidades que ele mencionou. Ele começou dizendo, Ali, كان والله كأحدنا. O Ali eram igual a nós.
eram igual a nós. Primeira qualidade do líder, seja humilde. Wallahi, o líder deve ser humilde. Todo mundo pode falar com o líder. Cadê os nossos amirs? Não, Amir sabe para descansar. O nosso líder não é para... Mas quem vai tomar conta do Ummah se o Amir estiver a dormir? Quem foi Ali radiallahu ta'ala anhu? Kana wallahi ka ahadina ya'tina idha atainahu. Quando a gente fosse ter com Ali, vinha até nós. Wa yujibuna idha da'ahu. A gente chamava Ali, ele dizia assim. Esse era Ali radiallahu ta'ala anhu. Olham para isso. Quem deve ser o líder? Vou voltar a esse poema de Ali. Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala, termino Sheikh Yunus. Umar ibn al-Khattab estava a dar, senão vai para não mandar o papelinho, estava a dar o khutbah. Então eles acabavam, olha o líder, naquela altura, como era tudo limpo e claro, como o Nazir falou, a gente deve falar à frente, subhanallah, estava a dar o khutbah. Havia uma expedição, cada companheiro recebeu 2 peças de roupa. Uma peça, melhor dizendo. Uma estava vestido com 2. Jamaat levanta. Amir al-Mu'minin, por favor, 1 minuto. Fala, meu irmão. Nós todos recebemos uma peça de roupa. O senhor trouxe 2 peças de onde? Você é Amir, mas deve responder. Caso contrário, ninguém vai escutar seu bayan. Esse era o líder. Umar disse, Abdullah, responda. Abdullah ibn Umar respondeu que, olha, eu terei a minha peça e deu ao meu pai, por isso que ele tem 2 peças. Será mesmo um menino? Imshi. Agora continua a falar. Líderes naquela altura. Agora Ali, quando ele diz, o Darir bin Kinal, ele menciona sobre Ali dizendo وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلَ سُدُولًا. Quem percebe árabe, tira proveito desses ash'ar de Ali ibn Abi Talib. Ele diz que eu vi Ali radiallahu numa noite muito escura. وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلَ سُدُولًا, estava totalmente escuro. يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ قابضا على لحيته على قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. Eu vi uma noite Ali bin Abi Talib, altas horas da noite, estava a pegar a sua barba e ele chorava, yatamalmalu tamalmul as-salim, como aquele homem, que agora não vou entrar em definições árabes, salim, porque em árabe chama salim, aquele que foi mordido pelo escorpião, isso vai levar muito tempo. Chorava como aquele homem que foi mordido pelo escorpião, pela cobra, e pegava a sua barba, o que ele dizia? Ala qillati zad, e Allah, minha trouxa é muito pouca. بعد السفر, a viagem muito longa, وحشة الطريق, o caminho muito perigoso. Esse Ali, quando levantou, que tomou conta do Ummah. Rogo e peço do Allah subhanahu wa ta'ala que Allah conceda-nos líder dessa natureza. E atenção, algo que eu queria muito aqui ultimar a dizer, quando Maulana Nazir falou algo muito importante, há diferenças entre nós de opiniões. Contudo, a gente nota, se alguém não levou a sua opinião, tornou seu inimigo. Subhanallah, adib. Não, mas eu falei, ele não quis ouvir. É bom. Subhanallah. Meu irmão, não há problema nenhum se a sua opinião não foi levada. Sheikh, quem está falando isso? Nosso Nabi, aconteceu com ele isso. A opinião dele não foi levada. Mughith, vamos treinar com a história de mulher, último programa praticamente, né? Mughith estava casado com Barira. Imam Bukhari narra esse hadith, esse episódio todo. Barira era escrava de Aisha, radiallahu anha, ela depois foi libertada e tudo. Mughith era totalmente apaixonado por Barira. Barira não quis mais. Então o Mughith andava em Medina atrás de Barira. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para para Abdullah bin Mas'ud: "Ala ta'ajabu min hubbi Mughith Barira wa bughdi Barira Mughith?" Tu não estranhas, Abdullah, o amor que Mughith está mal o homem pela Barira. Barira não quer lhe ver. Disse: "Ya Rasul, assim, chama lá Barira. Agora, quem está a interceder? Meu irmão, você é diretor, você é sheikh, você é alim, deu a sua opinião, não foi levada, fica cool, relaxa. Qual é o stress? Não, corta lá se não quer ir. Aquela instituição chama você, não vou para lá, porque eles não me convidaram. Meu irmão, qual é o problema? Não, se o Islã não me convidou, eu que patrocinei, qual é o problema? Agora olha, Barira, Law raja'tihi, Imam Bukhari. Barira, Mughith está, coitado, loucamente apaixonado. Aceita lá Mughith de volta. Agora olha o Islã como é claro. Divergências vão haver, diferenças de opiniões. Sejamos claros e sinceros. O que ela fez a pergunta? Ya Rasulallah, é ordem da parte de Allah ou é sua opinião? Não é wahi. É minha opinião. E se for sua opinião, com todo respeito, eu não aceito.
Agora olha no Fathul Bari, os ulamás estão aqui sentados, o que é escrito acerca disso? لا غضب ولا لوم على المخالف ولو عظم قدر الشافع. Não há nenhuma crítica, não há nenhuma zanga sobre alguém se ele não aceitar a intercessão do outro, independentemente do grau do intercessor. Que Jalla wa Ala conceda-nos essas qualidades, que realmente tenhamos líderes desta natureza, líderes que não desejam o riasa, que não desejam liderança, e quando forem entregues vão dar realmente o valor da liderança, vão deixar os seus lados do lado e vão deixar melhor os seus objetivos do lado. Só aí que a gente terá uma grande liderança. Que Allah subhanahu, nós temos na nossa praça, temos alims com essas características. Talvez tenha chegado o momento de a gente realmente escolher um líder, mas aí está, quem está pronto, quem tem essas qualidades. Então eu deixo a faca e o queijo na mão, cada um começa a meditar. Eu tenho essas características ou não? Wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Não vou tecer meus comentários em todo o texto. Vou convidar de seguida o Mufti Hussein Issa. E eu queria também dizer aos nossos delegados participantes que teremos a cerimônia de encerramento logo depois de terminar com os debates, tendo em conta que foram convidadas algumas entidades, então seria bom, e nós tínhamos especificado a hora, já está a passar a hora, para não pôr eles, portanto, será uma hora exata do início. Eu gostaria que fôssemos muito breves, e porque tínhamos falado para eles às 16h30 é o início, portanto, da cerimônia de encerramento. E eu queria pedir aos irmãos que fossem muito breves mesmo. Vamos tolerar talvez 15 minutos para podermos iniciar com a nossa sessão de abertura. Não que este tema não seja muito importante, é muitíssimo importante. Eu até preferia que alongássemos até à noite, não é? Mas infelizmente as coisas funcionam assim, o tempo não nos perdoa. De seguida vou convidar o Mufti Hussein Issa para tecer seus comentários em torno daquelas palavras dos moderadores. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. O último é pior. Depois, porque já não tem nada quase para falar, já foi tudo falado. Né? É só repetir. É a experiência, né? Sim, devemos repetir. Pronto, eu também vou direto ao assunto, também já falou o chefe Nunes por causa do tempo também. Olha, nós estamos a falar num debate, o tópico que é a liderança islâmica aqui no Moçambique. Eu não vou fazer mais uma palestra, porque alhamdulillah já foi feita, também já foi dita as qualidades de um líder e também ele também como deve suportar as diferenças de opiniões e tudo mais, por aí. Eu queria levar esta oportunidade para... Eu tive a experiência um pouco em África do Sul. A África do Sul também é um país onde tem muitas organizações islâmicas. E depois eles também têm certos... Prontos, que eles, como nós estamos a ter agora, né? Onde nós queremos ter uma união, eles também tiveram esse mesmo desejo. Então eles criaram uma organização chamada UCSA. Esta organização é uma organização independente, onde outras organizações submeteram a esta organização, e esta organização só fala com consentimento de todos. Se houver divergência, então esta organização não vai falar. Mas quando há interesse dos muçulmanos, então esta organização já fala como porta-voz dos muçulmanos. Eles falam em certos tópicos mais prominentes, como o de Eid. Eles falam quando vai ser o Eid ou quando começa o Ramadã e assim sucessivamente. Então a minha sugestão também era para mais ou menos criar uma organização nova, uma nova organização, onde alguns das províncias, primeiro nós temos que ter amires nas províncias, né? Nós temos que ter, não precisa ser um amir, primeiro ser 2 ou 3 representantes em cada província, e que estes mesmos representantes eles formam da parte de um membro de um novo grupo, ou de uma nova associação, e esta associação é que vai ser a nossa porta-voz dos muçulmanos moçambicanos.
Dentro dessa mesma organização nova, também deve haver um Amir com um voto maior, e este Amir também vai ser rotativo, e ele vai falar somente para zelar os interesses dos muçulmanos. E quando os representantes voltarem para a província, então, seja num masjid ou algum sítio, eles vão dar carbuzar, eles dão um report back do que está a acontecer ou o que foi feito onde nós estamos. Hoje nós podemos ter muitas organizações e às vezes até ter um bom interesse. Às vezes nós temos ikhlas e interesse de fazer as coisas para o bem, mas às vezes por não ter transparências, então outras pessoas podem levar para outro campo. Então, seja essa pessoa líder, seja essa organização líder, ou está a falar por nós, a transparência é muito importante para todos nós. E, no fim, eu só queria deixar uma coisa, que não é possível agradar a todos, por isso o foco deve ser agradar ao Senhor Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan, Mufti Hussein Issa, por este resumo. Vamos abrir aqui espaço para debates, mas devemos ser muito sucintos, organizados e também muito breves mesmo. E vou começar com o Sr. Hassan, da comunidade muçulmana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro lugar, louvar e agradecer a Allah por estar aqui presente e saudações ao nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Suas eminências, meritíssimos alimos, às direções do Salto do Islã e Visão Islâmica, excelentíssimos senhores dirigentes das instituições islâmicas, estimados presentes. Em primeiro lugar, agradecemos ao Salto do Islã pelo convite ao Salto do Islã e a Visão Islâmica, instituições organizadoras desta conferência, pelo amável convite para a participação neste evento. As nossas saudações às autoridades do país, aos nossos ânimos e demais companheiros participantes desta conferência e aos distintos convidados. Estimados presentes, saudamos a iniciativa do Salto do Islã e Visão Islâmica pela organização deste evento, que, no nosso entender, tem por objetivo discutir, analisar e procurar soluções para os diversos problemas que afetam não só os muçulmanos, mas a todo o tecido social do nosso país. Da breve análise que se pode fazer, salta de imediato à vista que muito caminho ainda há a percorrer para que um clima de harmonia se instale no nosso país. Isso reflete-se nos diversos domínios e a sociedade muçulmana não é exceção. É não se entender, o que mais importa é que desta conferência se consiga criar um clima de diálogo são e franco entre as diversas instituições islâmicas que compõem o nosso mosaico social, e nesta conferência os reais problemas com que se debatem os muçulmanos, se conseguirmos incutir que o foco principal das nossas preocupações deve ser o cidadão e não as nossas instituições, temos fé que sairemos daqui com ganhos que se vão repercutir em todos os quadrantes da sociedade moçambicana. Dentro da nossa própria comunidade, no sentido lato, temos as nossas diferenças sociais, étnicas, rássicas e culturais. E não podemos camutear isto. Contudo, quando se fala do Islã, o nosso sentimento dirigido para Allah subhanahu wa ta'ala e para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, todas estas diferenças se desvanecem e o que prevalece é o sentido do Islã. Então, partindo destas premissas e atendendo ao momento da enorme turbulência em que o mundo muçulmano atravessa, achamos que é impertrível que todos nós, aqui presentes nesta conferência e, quiçá, representando os diversos estratos comunitários da sociedade muçulmana deste nosso país, por via das instituições estabelecidas, nos concentremos na criação de uma plataforma legal forjada em bases sólidas para
bases sólidas para as questões prioritárias que nos aquentam a nível nacional. Entendemos que esta plataforma a acontecer, a mesma vem com um considerável atraso, mas, como diz o ditado, mais vale tarde do que nunca. Uma sociedade muçulmana organizada em moldes preconizados, teremos a prerrogativa de lutar contra os desmandos de fechar ou destruir mesquitas, ou os desmandos que têm acontecido por simples capricho de qualquer comandante ou autoridade subalterna. Isto só poderá acontecer se houver um mandato judicial. A criação desta plataforma, uma forma de Conselho Nacional ou Confederação ou outra, poderá vir a ter um impacto tremendo na resolução dos imensos problemas que o muçulmano enfrenta. Poderá ajudar o próprio governo na tomada de decisões e com reflexos positivos para uma convivência com paz, harmonia e tranquilidade, contribuindo assim para a dignificação do Islã e reposição do prestígio dos muçulmanos. Não só ganham os muçulmanos, ganha toda a nação. Foi com essas preocupações de preservar a dignidade do Islã e dos muçulmanos, unidade, união, paz, prosperidade e com o espírito de construção de uma sociedade sem preconceitos para as gerações vindouras, que acedemos a vir a esta magna conferência, dando esta nossa modesta contribuição. Termino desejando a todos os delegados da conferência votos de um bom trabalho e que Allah subhanahu wa ta'ala nos incuta a humildade, perseverança e tranquilidade necessárias na prossecução dos objetivos. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ilumine e oriente na procura das melhores soluções para os assuntos em debate ou a serem debatidos. Amém. Eu gostaria de aproveitar este momento para fazer entrega aqui, portanto, aos ilustres representantes. Estou a ver o tempo que estamos a correr. Temos aqui mais ou menos um rascunho. Tem insuficiência, tem erros gramaticais, tem erros, se calhar, de percepção jurídica, mas pensamos que pode ser uma forma de iniciarmos o processo. Em seguida, vamos dar continuidade. Tive como indicação primeiro a segunda pessoa para escolher participar deste debate. O micro. Chacassi. Jazakumullah khairan pela oportunidade. Eu já estou a viver os meus últimos anos e digo com muita sinceridade, pela primeira vez ouvi aqui uma dissertação que nunca tinha me passado pela cabeça que ouviria. Essa dissertação foi feita pelo Maulana Nazir. Eu entendi logo que a idade está a pesar, porque a idade o tempo é mestre, o tempo muda tudo. Por isso é que sinto-me satisfeito pela sua dissertação. Foi uma dissertação do coração, e arrisco-me até a dizer que uma dissertação cheia de sinceridade. E eu, enquanto falava, eu entendi que a partir de hoje, doravante, não haveremos de ter mais problemas de índio. Wallahi, não havemos de ter. Nunca, não é possível. Depois disto, não é possível haver mais. Porque, olha, o Maulana disse a ninguém aqui agora, está a falar comigo, ele não está a falar convosco. Comigo, direto. Porque eu é que estava atento. Ele disse, vamos pegar naquilo que é comum. É para não ter lua, deixa ao lado. Mas tem que lua vem todos os dias. Não pode deixar ao lado.
É uma coisa que vem todos os anos. E temos que resolver esse problema. Depois das características mencionadas dos líderes e da liderança, chegamos à conclusão de que as características é algo que se adquire à medida que o tempo vai passando. Todas as características que o Sharia menciona, não é possível, talvez, apanharmos uma pessoa tudo aquilo. Mas as características são algo que, à medida que o tempo vai passando, nós adquirimos-las. E eu acredito que aqui dentro temos pessoas que têm essas características. Dispersas, mas têm. Agora, quem é o líder, afinal? O líder é aquele que aceita ser liderado. Porque conforme as características ali, você não pode querer ser líder. Não pode candidatar-se para ser amir. Você é escolhido. E você está suscetível de ser liderado. Para si é igual ser líder ou ser um simples soldado raso, é igual para si. Então esse aqui é um grande líder. E acredito que, inshallah, há 14 anos atrás, nesta cidade, tentou-se resolver um problema que não se conseguiu, mas que hoje pode ser resolvido esse problema. É uma questão de nós aceitarmos também a rotatividade. É possível. Fomos para Uganda, o Sheikh Yunus estava presente naquela organização. Um fica líder 2 anos. Outro, depois de acabar o termo, outro fica líder 2 anos. Outro fica assim sucessivamente. Até nós aceitamos ser líder 1 ano. Ou 6 meses, para as pessoas decidirem. Agora, fica mal é nós sairmos mal na fotografia perante todo este mundo aqui que está-nos a criticar, sobretudo os não muçulmanos. Esses não são unidos, esses não são o quê? Se não somos unidos, vamos fazer de conta que. E que Allah Ta'ala nos dê tawfiq, inshallah. Jazakumullah khair. Amém, Jazakumullah khair. E também isto fica como uma reflexão, cada um de nós, para um posterior debate ainda em torno deste tema. Como dissemos no início, é um tema bastante sensível e tentou-se aqui de uma forma implícita pôr paninhos quentes, mas Maulana Takdir tentou também pôr água na fervura. Maulana Daoud, 2 minutos. Jazakumullah khair pelos 2 minutos. É assim, o Bayasan deu-nos uma proposta aqui que quase acaba me limitando a fala, mas uma vez que a proposta dele é das confederações, das associações, não me afeta muito. Eu parto do princípio de que estão nesta sala de conferência ânimos de todo o país. Verdade ou não? Verdade ou não? Estando nesta sala de conferência, e segunda conferência organizada pela South Islam, com uma representatividade a 100% de todo o país, eu acho que é chegada a altura de elegermos um conselho de ânimos com uma representatividade nacional. O que seria este conselho de ânimos? Uma vez que é testemunhado que todos os ânimos estão aqui, podíamos eleger ânimos por cada província. E que esses ânimos eleitos por cada província fariam parte deste conselho de ânimos. E eles, por si só, elegiam um. O que quer dizer? Nós temos 11 províncias. Das 11 províncias, cada província elegia um ânimo. Cada província fazia a sua conferência, elegia um ânimo. E esses 11 ânimos que vão sair, vão apresentar a sua candidatura para poderem serem eleitos dentro desses 11 ânimos, elegerem um ânimo que pudesse ser o amir deste conselho de ânimos. E por unanimidade, aquele que for a passar
naquela votação dos 11 álimos, este vai liderar a nós por um tempo que nós podemos também avaliar se é um ano, como está dizendo, se é um ano, se é 2 anos, se é 6 meses. Esta é a minha proposta, o que tem a ver com álimos, não estou a falar das associações, e na minha opinião as associações continuam com as suas lideranças como elas estão, mas assunto de DIN comum, decisões de DIN, este Conselho de Alim é que tinha que assegurar e dar as decisões veredictas e pronunciar-se em qualquer caso de DIN. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Vamos abrir espaço para mais 2 apenas intervenções. Tenho a indicação aqui do nosso irmão. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Farouk Arjango, Cabo Delgado. Vou ser muito linear no que diz respeito à liderança. Para mim, este assunto considero ser o grande problema e neste preciso momento eu considero ser urgente a formação de uma equipa que tem que ser capaz de monitorar essa situação, porque a diferença que eu estou a notar entre nós muçulmanos desta nossa era com aqueles primeiros muçulmanos é que neste nosso tempo não há líder religioso. Esse é que é o grande problema. E neste preciso momento em que se registra o fluxo religioso, temos que ser sinceros em escolhermos um líder religioso. Os nossos machés ali conseguiram nos explicar de fato no máximo. Esse líder é distrital ou é provincial, não. É nacional mesmo, não pode haver receio. Sheikh Ali Maulana não podia ter receio, não há receio. Um líder que pode nos orientar aqui no país, muito pertinente neste tempo em que se registra o fluxo religioso. Nós estamos, por várias vezes, estamos lá nas nossas comunidades, preparar muita coisa, há muita coisa, muita interpretação, alguns sem conhecimento religioso, sabe, ver ali, está a parar, está a dizer aquilo, está a dizer mais aquilo, tudo começa a se estragar. Ora, é bônus haram, ora, há muita coisa que se nota lá nas nossas comunidades. Porque nós, o outro aí diz, religião é de Deus. Então, começa a fazer desmandos. Essa religião é de Allah. Então isso aí tudo aí cada vez mais está trazendo outro retrocesso e nós estamos a ter uma imagem. Temos que ter um líder a nível nacional. Isso é muito pertinente e tem que ser urgente por causa do fluxo religioso. Já estão estragados. Assalamu alaikum. Jazakumullah khaira. Mais uma última intervenção do nosso irmão. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meu nome é Adam Naman. Não vou me alongar, mas apenas dar um exemplo do país vizinho que nós vivemos com ele, que é o Malawi. Falou-se muita coisa, mas o Malawi, apesar de ser muito pequeno, eles conseguiram se organizar e já tem lá a liderança reconhecida a nível do governo, e o governo não faz o budget sem a liderança islâmica lá estar presente. Temos lá o MAMO, para além das outras organizações, que é Malawi Islamic Movement. Então, eles, na sua organização, faz, conforme disse o Maulana Daoud, as eleições a nível provinciais e do nível nacional. Hoje, nós estamos aqui a reclamar, por exemplo, o assunto de hijab, não hijab. Mas os malawianos foram lá ter com o governo que nós queremos ver no BEI, como já iniciaram a ter o BEI a partir deste ano, toda aquela que é muçulmana, põe ou não põe hijab, mas no BEI tem que vir trajado de hijab. E tem lá um hijab onde está-se a reproduzir o BEI na DIC.
pergunta qual a sua religião. Sou muçulmano. Isso porque existe lá a liderança. Então, tínhamos que tentar levar a experiência de outros países, assim como o Mufti Hussein também mencionou. Podemos levar a partir dessas outras experiências e levamos para Moçambique também, porque nós precisamos muito. Há muita necessidade de termos uma liderança para resolvermos os nossos problemas. Jazakumullah khair, e de seguida vou passar a palavra aos dois painelistas principais, começando pelo Maulana Nazir, para tecer comentários e alguma das opiniões daqui dos nossos da plateia. Jazakumullah. Não tenho muito a dizer, mas é só cada um de nós devemos refletir e pôr o interesse nacional e o interesse dos muçulmanos à frente. Este não é uma decisão que nós podemos tomar já agora. Conforme o Maulana Daoud disse, também cada um na sua província deve fazer o seu trabalho. Aqui muitas vezes muitos são representantes, até que há muitos que nem fazem parte das direções de certas associações, etc. São representantes, então essas pessoas têm de levar, porque se nós queremos fazer uma coisa para interesse comum, não vamos começar coxos, não vamos começar já com problemas desde o início. Então é bom que façamos esta reflexão e que esta reflexão não demore muito tempo, porque o tempo está a passar, a vida está a passar, conforme o Sheikh Kassim disse. Não sei se nós gostaríamos que as coisas acontecessem enquanto que os grandes estão aqui, porque é mais fácil, porque os tempos vindouros serão piores do que neste momento. Jazakumullah. Sheikh Said David, querido, não ouvindo, vamos dar, portanto, por encerrada esta sessão. Já estamos mesmo fora da hora daquilo que era a nossa programação. E antes de terminarmos, queria agradecer aqui a presença dos ilustres painelistas, o Maulana Nazir Lunat,